quarto ano, bom dia. Meus amores, hoje quarta-feira, dia 17 de março do ano de 2021, estamos iniciando nossa aula de História. Então, por favor, peguem o livro de vocês. O nosso conteúdo, gente, de hoje nós vamos falar na página 18, 19, 20 e 21, tá? Mas antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, nós temos o nosso conteúdo da nossa aula passada, o conteúdo onde nós falamos sobre as fontes e fatos históricos. Então, temos as correções a serem feitas, correções aí da página 16 e 17. Por favor, peguem o livro de vocês. Bom, na página 16, a nossa primeira correção, ela vai perguntar o seguinte: de que maneira as fontes, tá, elas nos ajudam, tá? Quem não é pesquisador. O que acontece? Nós sabemos que as fontes históricas, gente, elas são muito importantes, tá? São os meios aí mais importantes que nós temos de obter informações, tá? Sejamos nós profissionais ou não, informações essas lá do nosso passado. Então, de que maneira essas fontes elas podem nos ajudar? Gente, o que acontece? Eu quero que vocês percebam que as fontes, tá, documentais, elas servem de um guia para pesquisa por parte de quem quer que seja, tá, para entender mais sobre a história, tá, sobre a história da sua comunidade, sobre o seu passado, sobre o seu país e sobre os demais contextos. A que tipo de fontes históricas você, tá, recorreria caso quisesse escrever sobre a história da sua cidade? Bom, nesse caso eu recorreria, gente, às fotografias, aos depoimentos dos moradores que são mais antigos na cidade, aos jornais antigos e muitas outras fontes. Na questão número 2, era para observar e classificar os diferentes tipos de registros que são apresentados aí. O D era se for um documento, o O se for um objeto arqueológico, o C uma coleção ou T uma tradição oral. Então temos aí o primeiro, que é um jornal, ele é um documento. Embaixo nós temos aí uma ossada, os fósseis, ele é o quê? Um objeto, tá? O objeto aí arqueológico. Temos aí as pessoas conversando, é uma tradição oral. Temos uma certidão de nascimento, é um documento. Temos aí uma pintura, é o que, gente? Uma coleção. E os talheres aí, eles também são objetos arqueológicos, ok? Na página 17, a questão de resposta pessoal. Vocês vão escrever outros exemplos, tá, de cada um dos tipos de registros apresentados. Então, uma questão aí de resposta pessoal. Questão número 4 da página 17, vocês vão circular os que são arqueológicos e justificar a importância de preservar esses objetos. Então, vamos circular aí os vasos de barro, vamos circular aí um ferro de passar roupa, o que está nessa imagem lá no cantinho, a terceira fotografia, e vamos circular os talheres. O que acontece, gente? Eu quero que vocês entendam aí que todos esses objetos que são classificados como objetos arqueológicos, eles podem ser utilizados para podermos reconstruir e entender, tá, os fatos históricos, tá ok? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o tempo e a história. Gente, as experiências que nós vivemos e que nós vamos acumulando no decorrer da nossa vida, elas são formadas aí e elas são quem compõe a nossa história. O nosso nascimento, o convívio com os nossos familiares, com os amigos, tá? Com o meio ambiente. São eles, gente, que constituem uma fonte histórica para que nós possamos compreender o que nós somos hoje. Os historiadores, gente, são aquelas pessoas que são responsáveis por estudarem os acontecimentos que ocorreram com o passar do tempo, e eles utilizam essas informações para poder conhecer como que viveram os povos no nosso passado, os povos antigos, e como que essas ações, tá, elas foram interferir, vão dar reflexo até hoje, na atualidade. O conjunto desses acontecimentos, dessas experiências, ele faz parte da história de um povo, tá? Faz parte da história de uma nação e constitui, como nós já dissemos, o tempo histórico. Então, nas aldeias indígenas, na página 18, vocês vão estar colocando a aula e a data. Vocês vão ver que os mais velhos, eles costumam contar para os mais novos as suas experiências que foram vividas com o decorrer do tempo. Eles servem, gente, como aprendizado e orientação para o tempo do presente e também para o tempo do futuro. Pois nós sabemos que o tempo, gente, passado, ele vai interferir de uma maneira diretamente na forma como as pessoas vão viver nos tempos de hoje. E ele trará algumas consequências, sejam elas boas ou ruins, para o nosso futuro. Então, nós temos que pensar no passado, no presente, para poder não refletir coisas ruins no nosso futuro. Então, para entender essa história
de um determinado grupo, os historiadores eles pesquisam diferentes tipos de documentos. Esses documentos podem ser escritos, como cartas e textos, ou documentos não escritos, como as pinturas, as construções, as esculturas. Gente, existe ainda um interesse aí em estudar a memória das pessoas, pois assim haverá um registro, tá? Vivo de fatos históricos ocorridos em um determinado tempo. Percebemos então, gente, que o tempo da história ele é formado por todas as experiências vividas e que cada grupo social, seja esse grupo qual for, tá? Ele tem as suas próprias vivências, as suas lembranças que contribuem de forma diretamente para entendermos muitos acontecimentos, tá? De presente e projetá-los para o futuro. Aí vocês estão vendo na página 19 as pinturas rupestres no Vale do Catimbau, tá? Temos aí também o Partenon na Grécia, tá? E também temos a Esfinge de Mênfis, tá? Que aí vocês vão ver que é lá no Egito. E abaixo aí temos uma foto de uma carta bem antiga. Hora da nossa atividade. Na nossa atividade de hoje de história, vocês vão ler o poema A Infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada coceando. Meu irmão pequeno dormia, eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Cumprida a história que não acaba mais, no meio-dia branco da luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes de senzala e nunca se esqueceu chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino, para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro que fundo, lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Gente, nessa história aí eu quero que vocês identifiquem qual período da vida do menino está sendo retratado no poema. É um momento recente ou é um momento que faz parte lá do passado? Como que você escreveria o seu poema? Então agora é o momento em que vocês vão soltar a imaginação de vocês e vão escrever o poema de vocês sobre um fato lá da infância de vocês que marcou vocês de alguma forma, seja ela positiva ou negativa. Na questão número 2, com as suas palavras, eu quero que vocês escrevam o que vocês compreendem por tempo histórico, o que vocês entenderam que é o tempo histórico. Quais diferenças que vocês conseguem perceber comparando as duas imagens? Vocês vão comparar aí, tá? E responder de forma oralmente. A galerinha que está indo na aula presencial pode responder lá na escola. Eu quero que vocês olhem a Avenida Paulista no ano de 1902. E temos aí a Avenida Paulista nos dias atuais. O que vocês vão observar aí? Vocês vão perceber comparando essas duas imagens. Então, no nosso conteúdo hoje de história, nós temos aí as fontes e os fatos históricos corrigidos, tá bom? E na aula de hoje, falamos então sobre o tempo e a história. Gente, aí vocês vão estar vendo sobre o tempo e a história que nós temos diversas formas de fazer essa contagem, tá? Então, falar sobre o tempo, eu não posso falar sobre o meu tempo porque cada um tem o seu tempo. Eu tive uma forma de infância, vocês estão vivendo outra. A infância dos pais de vocês era de uma forma diferente, dos avós, mais diferente ainda. Então, vocês podem estar conversando com a família de vocês através da videochamada, através da ligação, tá? Conversando com os responsáveis, para vocês poderem entender sobre esse tempo e sobre a história, que cada um possui o seu tempo, cada um viveu um tipo de uma infância, ok? Conteúdo de história tá aí, meus amores. Façam o conteúdo com atenção, com capricho, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem anotar a dúvida e nós tiramos a dúvida, tá ok? Um beijo grande, meus amores, e tchau, tchau!